Pois não. Olhando esses números aí, Pois não. eu acho que a gente tem eu vejo uma tradução positiva para o Paulo Souza. Sim, Pascoal. Explique, por que, Pascoal? Eu consigo enxergar algo positivo para o Paulo Souza. É só você olhar. JJ chegou... Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Um vídeo excelente. Olha só na tela para vocês o começo. É bom ou é ruim? A gente está perguntando do Paulo Souza. Sabe por quê? Primeiros 8 jogos dos técnicos do Flamengo desde Jorge Jesus. Paulo Souza, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Domi e Jorge Jesus. É isso aí. Tá na tela, mas é claro, né? Temos aqui as opiniões dos jornalistas da ESPN Brasil, os comentaristas vão falar aí como que está sendo o começo do Paulo Souza no Mengão. Você está gostando? Não está gostando? Comentem aqui. Dou minha opinião no final do vídeo, tá bom, galera? Quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal se você é novo aqui. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo para ajudar o canal. Rumo a 600 mil inscritos, não canso de pedir, me ajuda aí. Falta 1.000 e poucos inscritos para a gente bater a meta de 600 mil. Então, se você é rubro-negro, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo, valeu! No primeiro comentário fixado, eu deixei o link do Gavia News para você continuar recebendo as notícias do nosso Flamengo via WhatsApp. Clique no link, cadastre-se e receba tudo em tempo real. Eu recomendo, cara, é top, é isso aí, como eu gosto de falar aqui, tudo é top pra mim, né? Não, realmente o site Gavia News é top, eu recomendo. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição aqui, canal aqui do YouTube ESPN Brasil. Galera, é o seguinte, deixa eu voltar aqui, o Zinho estava falando, eu pulei só pra mostrar essa tela pra vocês, simbora. Sai do jogo porque não rende e não vai render. E na própria colocação dele, na coletiva do Paulo Souza, o Everton não dá profundidade, não é aquele meia que dá profundidade para o time, não é aquele meia, aquele ala que volta para ser quase um lateral esquerdo. Então o que o Everton Ribeiro é para jogar nessa função que ele está colocando? É intermediária que o Everton Ribeiro joga, uma parte do tempo para depois colocar um meia pelo lado que é mais ofensivo. Então eu vejo um time ainda que não está arrumado, e aí eu não enxergo ver o Flamengo jogando tão bem assim. Jogou bem contra o Atlético, aí jogou muito bem, no embate que era até o mais difícil. Agora até contra o Botafogo, ganha o jogo, mas tem contestação de pênalti, quando a bola bate na mão do Pedro, que poderia ficar um jogo diferente. Ganha com um placar elástico, mas teve problemas dentro da partida. Tanto na parte de recomposição defensiva, para até uma construção. Ainda não vejo um time pronto. É um grande elenco, é um elenco maravilhoso, que o Paulo Souza está usufruindo num campeonato carioca, que ele é muito melhor, e aí ganha os jogos. Mas não me convenceu ainda, João. Perfeito. Nós vamos falar já também do turco Mohamed, né? Que estão começando a aparecer algumas contestações lá, o trabalho dele que está iniciando no Galo. Mas nós vamos trazer aqui uma tela interessante, já que o assunto agora é Paulo Souza, que completou ontem 9 jogos como treinador do Flamengo. Nos primeiros 8 jogos dos técnicos do Flamengo, desde Jorge Jesus, Paulo Souza tem um aproveitamento de 70,8%. O começo do Renato foi avassalador, hein? Impressionante o começo do Renato Gaúcho. 87,5%. Rogério Ceni, 50%. Domi, 58,3%. E olha ali, JJ, 50%. Agora, um detalhe importante nesta tela. O único que começou uma temporada foi o Paulo Souza. Ou seja, ele tem aí jogos de estadual nesta conta, que são considerados, na maioria das vezes, jogos de um nível inferior. Olha aí a análise, Mauro Naves, da tela, os números aí dos primeiros jogos.
Pois é, ele tem 2 empates, né? A gente já questionava na semana anterior aí essa história, tem 70%, mas contra quem que tem esse 70%? Empata com o Resende, não ganha o Fla-Flu, então assim, né? São números que a gente tem que olhar como foram conseguidos. Ontem, por exemplo, foi de novo o menor número de finalizações, apenas 12, sendo que só 2 ou 3 foram no gol. O Zinho falava aí, teve uma boa defesa do goleiro do Vasco e uma única boa defesa também Do Hugo. do Hugo, Foi entendeu? Foi de um lado e foi do outro só. Exato. Então, assim, não foi realmente maravilhoso. Terminou o jogo cheio de atacantes ali, mas que não conseguiam, repito o que eu disse, furar aquele bloqueio do Vasco a ponto do gol sair de fora da área, porque não estava inspirado. Aquela turma ele foi colocando ali na frente e mas não estava furando o bloqueio, enfim, uma turma que não estava inspirada. É o começo, a gente vai continuar falando ainda, é o começo, olha lá, bonito, 70% e tal, mas... É o segundo com o maior número de gols, né? Só o Renato Gaúcho fez 28, aquela avalanche do Renato O Gaúcho. começo do Renato foi impressionante. Aquela avalanche do Renato Gaúcho, que chega depois do Rogério Ceni, né? Exato. E dá uma arrumada, dá um jeitão Nos 8 dele. primeiros jogos, o Renato fez 28 gols. Dá uma ajeitada, né? Um sorrisão dele lá no vestiário e tal, abraçou todo mundo. Mas lembra, E aí funcionou. e gol sofrido, olha lá, o Renato sofreu 8 gols e ele também sofreu 8 gols. Naquele time do Renato, mesmo fazendo 4, 5 na frente, a gente tinha problemas lá atrás. Também não teve uma defesa, quase nunca ele teve uma defesa que seria titular, né? O Renato não teve. Teve problemas para isso, mas estava sempre acontecendo um gol ou outro ali que o torcedor questionava, pô, tá ganhando, mas olha que vacilo nessa bola aqui, olha de novo essa defesa sendo contestada e tal. Ontem vocês falaram, o Felipe Luiz foi bem, mas você viu o mapa de calor? questionam o Davi Luiz na bola do Peck, do do Felipe gol. Luiz? Você viu o mapa de calor dele no Não, jogo? vi. O Zinho tem toda a razão. Ele só correu do lado esquerdo. No máximo, na linha intermediária, ele dá uma quebrada aqui para dentro. Só pegar o mapa de calor dele individual. Eu tive essa curiosidade, viu, Zinho? Hoje pela manhã, eu lembrei de você. Falei, vou dar uma olhadinha aqui no mapa de calor do Felipe Luiz, porque eu tinha visto o jogo, vi que ele jogou bem, né? Mas ele sempre ali na beirada, sempre ali na esquerda. Eu falei, o Zinho tem razão, cara. É sempre ali naquela beirada. E ali ele faz o jogo, daquele lado dele Aí ele ali. constrói as jogadas do Flamengo ali. Agora, ô João, Pois não. olhando esses números aí, Pois não. eu acho que a gente tem eu vejo uma tradução positiva para o Paulo Souza. Sim, Pascoal. Explique, por que, Pascoal? Eu consigo enxergar algo positivo para o Paulo Souza. É só você olhar. JJ chegou, olha lá, 3, 3 e 2. Exato. Dá uma olhada no Paulo Souza. 5, 2 e 1. 70% do Paulo Souza, quase 71%, e 50% redondo de JJ. Mas contra adversários completamente diferentes, Sim, Pascoal, mas isso que eu assim, te digo. isso cria... Você pegar o estadual e o Brasileirão. Não, mas ele ainda pegou Libertadores. O JJ Sim. pegou E 2 começou jogos. perdendo. O Paulo Souza daquela tela ali, ele é o único que está iniciando o ano e pegou os jogos de estaduais. Os outros chegaram no meio do ano ou no decorrer da temporada. Com adversários mais difíceis pela frente. sim. Concorda? Pegou o Do que Atlético no estadual. Mineiro. Pegou o Atlético. Pegou o Atlético Mineiro, pegou o Fluminense, pegou o Vasco da Gama, pegou o Botafogo. Né? Ele não jogou com o meu time lá com bola mistura. Pegou alguns só eu já citei O 4. Chiquinho ia arrumar uma retranca. Quem? O Chiquinho. Tá louco. Eu acho que o Paulo Souza, eu vejo algo positivo. Eu não vejo só coisas negativas no Flamengo. Não vejo só negativo. Então, realce o lado positivo, Pascoal. O que Real- você está vendo de João positivo aí? Gomes. João Gomes. Você quer que eu diga um nome positivo? Sim. João Gomes. Mais um nome? Sim. Felipe Luiz. Eu não estou falando do Arrascaeta, porque esse aí eu não sei como é que ele não joga na seleção do Uruguai e que ele joga no Flamengo. Mas ele está começando a jogar lá, hein, Pascoal? Eu Tá não jogando sei, bem lá, cara. tá jogando bem. Tá mas melhorando lá, tá O melhorando. pessoal lá no Uruguai, acho que ele não tem aquela pegada que ele tem no Flamengo. Sim. Você sabe disso? Ele joga melhor aqui. Ele joga no Flamengo, ele é o melhor nível do Arrascaeta. Né? É o menor nível dele. E agora com o salarião novo, hein? Agora, Tá bem. Contratão novo, hein? Agora tem cada chute de fora da área que parece sai um... E um detalhe, hein? Cada O foguete. Arrascaeta tem 26 anos. 26 anos. Ele faz muita diferença no Flamengo. Muita diferença. Quando ele não joga, há realmente um pesar por parte da torcida e principalmente por parte do time do Flamengo. Agora, o Zinho falou uma coisa que eu notei. Eu não vi o Gabigol ontem, cara. Eu não vi o Gabigol.
O Gabigol ficou preocupado com outras coisas do que ser o centroavante do Flamengo. Né? Ficou preocupado com outras coisas. Aí eu não acho legal. Porque tem um monte de gente... Ele não foi. A única coisa que ele não foi isso. Exatamente. Porque assim, tem um monte de gente para correr atrás, hein? Não precisa do Gabigol correr atrás. Tem um monte de gente para correr atrás. E o Andréas Pereira vai precisar. Essa defesa do Hugo foi espetacular. O Andréas Pereira vai precisar de um trabalho legal, psicológico. Aí o Paulo Souza pode ajudar. Mais tarde nós vamos falar aqui sobre o Andréas Pereira, que é um assunto realmente que está chamando bastante atenção. Mas vamos falar também de Turco Mohamed. Porque ontem, acompanhando o jogo Atlético e Cruzeiro... Galera, deixa eles falar do Turco pra lá que a gente fala do Paulo pra cá. É o seguinte... Muito bem, galera, coloquei aqui na tela de novo para vocês os números de Paulo Souza. São 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aquela derrota para o Fluminense, que quase não perdeu para ninguém nessa Taça Guanabara, né? O Fluminense vem realmente muito bem. Aproveitamento, então, do Paulo é de 70,8. Marcados 19 gols e sofridos 8 gols. Renato Gaúcho, realmente, os 8 primeiros jogos do Renato Gaúcho, 7 vitórias, 0 empate e 1 derrota. Foi aquela derrota para o Internacional, foi a primeira. E depois daquilo para cá começou a ficar ruim, né? Naquele momento, o Flamengo tinha com o Renato 87,5% de aproveitamento, com 28 gols marcados e 8 sofridos. Cara, realmente foi um início assim impressionante, que impressionou a todos. Ninguém esperava um início tão bom do Renato Gaúcho como foi, né? E o Rogério Ceni tem 50% idêntico ao Jorge Jesus, né? 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Domi tinha 58% com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Bem, galera, está aí os números. Você está gostando do trabalho do Paulo Souza, sim ou não? Comente aqui. Cara, é o seguinte. Esse jogo de ontem, eu meio que fiquei decepcionado. Eu esperava mais, sabe? Sabe quando você espera um jogaço? Começou bem, o Flamengo fez um gol com 11 minutos mais ou menos. E eu falei, opa, hoje vai, hein? Hoje é goleada. E daí o time parou de jogar, parou de finalizar, né? Jogou pouco, né? Pressionou bastante o Vasco, mas, cara, finalização que é boa, nada. Teve 12 finalizações no jogo todo, né? Bruno Henrique e Gabigol ontem não funcionaram, junto com Everton Ribeiro também. Os 3 atacantes do Flamengo não funcionaram. Quem funcionou bem foi ele, Arrascaeta, né? Esse funcionou bem. O querido, como diz o Felipe Luiz, querido. Cara, o Andréas Pereira não tá jogando bem, falhou de novo. O Ilharão não tá jogando bem. E o João Gomes está jogando bem. Entrou e jogou bem, né? De novo. O Lázaro não entrou, mas quando entrou, jogou bem também o Lázaro. Vamos esperar, é apenas o começo. Vamos torcer para que esse time do Paulo Souza engrene. Para que esse time dê resultado. Porque a gente está um pouco calminho porque é Campeonato Carioca. Quero ver na hora que começar o Brasileiro e Libertadores. Daí o bicho pega, daí a cobrança vem, galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixem um like para ajudar o canal. Se inscreva aqui se você é novo aqui. Seja bem-vindo. Valeu. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal. Salve, nação. Fui.